que a vontade para em mim derramar o fluir da nossa vida. E eu quero começar com o texto básico da conferência, que é 3 João 1 e 2, né, que já foi lido aqui no início, né? E eu vou falar na tradução da Nova Almeida atualizada. Amado, peça a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como bem vai a tua alma. Vamos repetir essa parte? Assim como bem vai a tua alma. Este é o propósito de Deus para nós. Que a nossa alma vá bem. Que a gente sinta, né, essa alma saudável, porque uma alma saudável é o propósito de Deus para nós vivermos aqui na terra uma vida plena. Ele tem a vida plena para nós. Jesus veio para que nós tivéssemos vida plena. Quando ele estava na cruz, que ele deu o seu brado, está consumado. Naquele momento ele estava falando, está consumada a nossa salvação, a nossa cura e a nossa libertação, vida plena. Quando a alma vai bem, nós recebemos os benefícios no nosso corpo. Na verdade, o propósito do Pai é que vivamos uma vida plena em todas as dimensões da nossa estrutura, espírito, alma e corpo. A palavra de Deus nos diz lá em 1 Tessalonicenses 5:23, quando o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ele diz exatamente dessa estrutura: todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele apresenta para nós esse olhar de Deus para o ser humano. Deus não nos olha segmentado, como às vezes um médico olha só aquele órgão que está adoecido. Deus nos olha por inteiro. Ele nos olha em toda a nossa dimensão. Espírito, e nessa ordem, espírito, alma e corpo. Mas a primeira parte desse texto bíblico nos traz uma chave essencial para nós entendermos o que pode promover a saúde da alma. É tão interessante que na Bíblia nada é colocado por acaso. O apóstolo Paulo poderia ter usado inúmeros atributos de Deus nesse versículo. Ele poderia ter dito o Pai glorioso, o Senhor todo-poderoso, soberano. Ele poderia ter usado qualquer atributo, e nós vamos ver que nas cartas de Paulo, ele usa diversos atributos de Deus. Mas aqui, quando ele fala de espírito, alma e corpo, ele diz que o Deus da paz vos santifique em tudo. O Deus da paz vos santifique em tudo. Por quê? Porque só a paz harmoniza o psiquismo. Só a paz alinha o espírito, a alma e o corpo. Só a paz. E Jesus veio abrir o caminho para esse processo acontecer. Porque Ele é a nossa paz. A fonte da paz. E quando ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ele estava falando exatamente dessa vida plena. Mas ele também começa o versículo dizendo, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Então, o que ele vem roubar do ser humano? Ele vem roubar exatamente os elementos que nos fazem viver uma vida plena. Ele é ladrão, ele vem roubar a alegria, ele vem roubar a paz, ele vem tirar e com todas as adversidades da vida. Ele vem isolar muitas vezes o ser humano de Deus, da sua essência, da sua fonte da paz. E quando ele saqueia a alma, nossa casa interior,
Ele rompe esse equilíbrio do espírito, da alma, do corpo, exatamente para matar e destruir. E há todo um processo para isso acontecer, porque ele quer atingir o espírito, a alma e o corpo. Quando nós olhamos para essa estrutura nossa, porque para falar de alma saudável, é muito importante falar dessa estrutura. Quando nós olhamos a primeira estrutura, o espírito é regido pelas leis e princípios espirituais. E eles dão a direção para a saúde e para a vida plena. Há leis e princípios para vivermos. Será que conhecemos quais são as leis e princípios? A Bíblia traz todas essas leis e princípios para nós vivermos o espírito, a nosso espírito que ganha vida quando nós estamos conectados com Deus em paz. Saúde no espírito. Então, saúde no espírito depende da compreensão das leis e de princípios e através dessa compreensão da vivência. E a gente só tem saúde no espírito se a gente estiver conectado com Deus. Não tem outra forma de ter saúde a parte de Deus. A alma, que é alma? Mente, emoções e vontade. O que pensamos, o que sentimos e como agimos. Nossas escolhas e decisões, isso é alma. É isso que nos faz ser humano, né? E são regidas por leis psicológicas, tanto pela lógica, raciocínio, quanto pelas emoções. E o corpo é regido pelas leis físicas, desejos, sentidos, né? Tudo que passa pelos nossos sentidos, o corpo é regido pelas leis físicas. Quando quaisquer leis não são observadas, isto é, quando há qualquer transgressão, tem consequência. Muitas vezes eu ouço pessoas dizer assim, mas isso é lei, mas eu não concordo com isso. Não importa se você concorda ou não. Quando há uma lei que a gente quebra, tem a punição da lei, tem a consequência da lei. Toda transgressão gera punição. É a lei da semeadura e da colheita, é uma lei inexorável, não tem como, mesmo que a gente não concorde. Você pode olhar, subir o mais alto prédio de Brasília, olhar lá, ver todo aquele cenário lindo e falar assim, nossa, vou voar. E pode pular, mas vai bater lá no chão e possivelmente vai morrer. Há uma lei da física, a lei da gravidade. Então nós somos regidos por leis. A vida é regida por leis, o universo é regido por leis, a lei organiza o psiquismo, a lei nos estrutura, então nós precisamos desses limites da lei. Então, quando as leis espirituais são quebradas, a prática, isto é, atitudes e comportamentos, a prática fica incongruente, incoerente entre os nossos valores e a nossa prática, a nossa conduta, os nossos comportamentos. E quando há incongruência entre aquilo que nós cremos, entre os princípios e valores estabelecidos, o psiquismo se desorganiza. Cada vez que a gente vai ouvir a história de alguém que está num transtorno psíquico, nós vamos ver que o caminho para se chegar àquele transtorno, ali por trás de tudo tem quebra de princípios. Desorganiza. A alma entra em turbulência. E com isso o mundo interior perde a harmonia, sai a paz e entra a angústia. E a angústia é a febre da alma. A alma vira um caos. E as doenças da alma se instalam. A angústia é apenas um sintoma de que algo está se desorganizando na alma e que precisa ser olhado, porque se não for olhado, vai trazer consequências. Assim como a febre no corpo indica que tem algo de uma infecção que precisa ser cuidada,
Também na alma, quando a angústia vem, é sinal de que precisamos olhar o que está acontecendo. E é quando a alma vira um caos, as doenças da alma se instalam, que por sua vez depositam no corpo os sintomas do seu adoecimento. O corpo é o depositário das angústias da alma. O corpo é o depositário das dores e do adoecimento. O corpo grita. Houve um tempo que a gente dizia que o corpo fala, tinha até um livro com esse título, né? O corpo fala. Eu costumo dizer que hoje o corpo grita, e nem sempre a gente escuta, não é verdade? Com a alma angustiada, a pessoa não consegue viver em paz. As turbulências desorganizam a alma. Quantas vezes a pessoa não consegue ficar só com ela mesma? E ela tem que estar o tempo inteiro procurando pessoas para suprir a sua carência afetiva. O tempo inteiro, quantas pessoas engatam um relacionamento no outro, porque não consegue ficar sós, porque não consegue nem desenvolver o que a gente chama de solitude, que é aquele estar bem consigo mesmo, que harmoniza, é tão necessário para harmonizar a alma. E aí a pessoa naquela busca, ela vive numa solidão que lhe dá uma sensação de desamparo, e o desamparo é uma sensação infantil. Aí as carências infantis começam a aparecer. Quantas mulheres vivem nessa carência, com um sentimento tão forte de menos-valia, de desvalor, tão forte isso, que elas aceitam muitas vezes ficar no balcão do mercado, à espera de quem dá mais, sofrendo. São como crianças carentes de cuidado da mãe, do abraço, da segurança do pai, e vivem uma busca desenfreada de afeto e companhia, e encontram como consequência mais sofrimento ainda. Quem não conhece a história da mulher samaritana, da mulher adúltera, da Maria Madalena, de tantas outras mulheres que caminharam aí à deriva da vida, buscando algo que desse um senso de valor, um amor verdadeiro, e encontraram só sofrimento. Você já viu aquelas teceduras de crochê que quando você vira o avesso, está cheio de nós? Muitas almas estão assim. Assim é a alma de muitas pessoas que têm machucaduras feitas ao longo da vida, com a alma cheia de nós e enigmas, e que geralmente guardam segredos, que nunca abriram o coração, que nunca disseram nem para Deus. Quantas vezes a gente está ministrando e a gente sabe que tem pessoas que estão trazendo tanta angústia guardada por segredos nunca confessados. Eu me lembro uma vez uma senhora que chorava muito quando eu estava orando e ministrando, e ela me disse: eu fiz um aborto e nunca me perdoei. Ela dizia: eu sonho com o choro daquela criança. Vivia num tormento, num cárcere da alma. E aí eu me lembro do salmista no Salmo 142, quando ele diz: livra a minha alma do cárcere. Quantas almas estão no cárcere? Mas Deus não joga nada fora da nossa história. Só os nossos pecados que Ele lança no mar do esquecimento. Mas a nossa história de vida Ele não joga fora. Ele vai nos ajudar a ressignificar, para que aquela história de vida, Ele possa nos curar e transformar no nosso melhor ministério, porque naquilo que nós experimentamos, nas lições que aprendemos, no livramento que Deus nos dá, na libertação e na cura, nós poderemos ouvir outros e sermos agentes de cura na vida de outras pessoas. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Então, quando nós amamos ao Senhor, Ele vai pegar toda a nossa história, todo o nosso passado, e Ele vai dar um novo significado, para que consoleis a outros. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 1. Para que consoleis a outros, com as mesmas consolações com que fostes consolados por Cristo Jesus. Coisa maravilhosa aprender com o Senhor. Há uma oração muito especial de Jeremias, registrado em Jeremias 17, versículo 14. Eu penso sempre que essa é uma oração que todos nós precisamos fazer. Quando Jeremias diz, cura-me, ó Senhor, e serei curado. Parte A dessa oração. Segunda parte é, salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu adoro e louvo. Cura-me, Senhor, e serei curado. Admitir a dor é o primeiro passo para essa oração. Senhor, eu preciso. Há uma dor na minha alma que me faz fazer essa oração. Então, admitir. Porque quando não admitimos, como vamos para Deus com o coração endurecido? Sem admitir. Imagina que você vai a um médico, está com uma dor, e o médico pergunta, onde é a dor? Não sei, Senhor, não sei. Ela anda tanto que eu nem sei onde que é essa dor, né? Quando começou? Não lembro. Quantas vezes por dia você sente essa dor? Eu acho que dói o dia inteiro. Entende como não compreender o que está acontecendo conosco nos leva muitas vezes a usar subterfúgios e a não admitir o que estamos sentindo? O salmista diz no Salmo 51, tu amas a verdade no íntimo, e no oculto me ensinas a sabedoria. Deus ama a verdade da nossa alma. É preciso que a gente vá lá e tire todas as nossas máscaras, tudo aquilo que está impedindo que Deus possa, né, trazer a cura para nós. Então, para admitir, é necessário que a gente vá exatamente onde está a dor e fale com o Senhor o que a gente precisa. Esse é o ponto inicial para buscar a saúde emocional. Deus é o maior interessado em nos curar e nos restaurar. Ele quer sim curar a nossa alma, Ele quer ressignificar a nossa dor e Ele quer transformar a nossa dor para que seja um ministério e para que Ele possa nos dar consistência na vida cristã. Precisamos desenvolver músculos emocionais para suportar os momentos de grande demanda da vida, porque a vida tem desafios, irmãos. Todos nós estamos vivendo esses desafios. A pandemia foi um grande desafio. Aliás, um desafio que nós nunca nem imaginamos que poderia ser. Não é verdade? Somos desafiados todo dia. Jesus disse, no mundo tereis aflição. Então há dificuldades, há lutas. Basta cada dia o seu mal. Jesus falou, todos os dias a gente já tem um mal para enfrentar, não precisa arranjar mais, por favor. Não é verdade? Todos os dias. Eu percebo que muitas pessoas desejam ter uma vida plena, assim, na presença de Deus. Querem cumprir o propósito de Deus para as suas vidas, para o seu ministério. Anseiam ser cheias do Espírito Santo. Disponibilizaram suas vidas a serviço do reino. Tem convicção da sua chamada, da sua vocação, mas nesse desejo, muitos entram num estilo de vida que não tem tempo para Deus. Vão trabalhando tão intensamente, sem tempo para si mesmos, para o cônjuge, para o filho, para a família, para outras necessidades. E assim vão se sentindo muitas vezes sobrecarregados e exaustos. Quando tudo isso não resulta em angústias e adoecimento da alma e do corpo. Porque essa exaustão, queridos, quando nós estamos muito cansados, nada que uma boa noite de sono não resolva. Você levanta restaurado, mas quando o cansaço está na alma, a noite de sono não é boa. Você acorda um monte de vezes, você tem um monte de pesadelo, e você levanta como se não tivesse dormido. E o cansaço continua. Que cansaço é esse?
nessa geração que nós estamos vivendo. Quantas pessoas exauridas, quantas pessoas que perderam a sua vitalidade, que não tem mais ânimo para nada, desmotivada. Eu acho que a pandemia também contribuiu com isso, né? Nós estávamos conversando agora, que não tem mais ânimo nem para sair das suas casas e vir para a igreja. Ficaram num comodismo letárgico, dentro de casa. Estão perdendo a oportunidade do corpo, da comunhão, do estar juntos. Tão necessário para nós nessa caminhada, quando nós nos fortalecemos uns aos outros. E isso é um perigo, porque o isolamento adoece. Muitas pessoas tentam a vida inteira ser tão fortes e só se permitem fragilizar pela via do adoecimento. Deus não quer extremos. Deus quer uma humanidade consciente, um cristão consciente, que conhece as leis espirituais, emocionais e físicas, que quer viver uma vida em equilíbrio, buscando primeiro o reino de Deus. Quantos não param para olhar suas dores no corpo e na alma, para perceberem que muitas vezes há uma alma doente precisando urgentemente de cura, e essas dores da alma muitas vezes ocultas na determinação de não lidar com as adversidades do passado, que se constituem pesos emocionais, que vão sendo acumulados na alma, e esses pesos vão esgotando todas as reservas emocionais. Quantos estão assim? Não paro. Quantas pessoas às vezes falam comigo: Ilma, eu não quero falar da minha história. Mas por que você não quer? Porque quando eu falo, dói. Eu falei, a dor está dentro. A dor já está dentro. Você vai apenas botar a dor para fora, para você poder lidar com ela. Nós somos seres da linguagem. Nós fomos inseridos no campo da linguagem, desde o momento que nós somos desejados e que Deus autoriza a nossa vida. Então é preciso falar. A palavra de Deus nos diz: se com a tua boca confessares. Ora, Deus não sabe o que se passa na nossa mente e no nosso coração? Ele sabe. Mas é a gente que precisa se escutar. Abrir a alma e falar. Falar daquilo que dói, falar daquilo que está dificultando, falar, porque quando nós falamos, nós somos curados. Tiago fala: confessai as vossas culpas uns aos outros para seres sarados. A angústia da culpa adoece o espírito, a alma e o corpo. Quebrantamento é o segundo passo para a cura da alma. O primeiro passo, então, é admitir, né? Identificar, admitir e quebrantar. É o tripé de sustentação da restauração emocional. Quando nós reconhecemos, há duas opções: fechar novamente no orgulho, na soberba e no medo, ou quebrantar para desarmar a resistência. Fazer como a criança desmamada nos braços da sua mãe, assim como diz o Salmo 131. Quando Davi fala, qual criança desmamada, qual criança que terminou de ser amamentada, seria essa compreensão, nos braços da sua mãe, assim estou eu para contigo. É tão lindo quando a gente vê uma criança que terminou de ser amamentada. Cai até um leitinho no cantinho da boca, não é? Ela relaxa, ela fica toda molinha, está nutrida, está protegida, está amada. É assim que a gente precisa estar nos braços do Pai. Aleluia! E confiar nele sem reservas, para chorar, para confiar nele. Assim também deve ser o nosso processo de cura e de restauração, porque quem não se fizer como uma criança, de modo algum entrará no reino dos céus. A pureza da criança, a confiança da criança, que se entrega
Aliás, eu sempre penso, quando eu leio aquele texto, quando Jesus diz, deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque os discípulos estavam lá, querendo impedir aquelas crianças de chegar a Jesus. Eu penso que essa palavra é para nós também, adultos. Traga sua criancinha para mim. Traga a criança ferida, guardada dentro da alma. Aquela criança que está atuando no comportamento adulto, que impede o adulto de amadurecer, que impede o adulto de assumir o lugar de pai, de cuidar de uma família, de cuidar da sua descendência, de cumprir a aliança que fez pela fidelidade. Quantos estão ainda adultos, mas como crianças, imaturas, brincando de casinha. E muitas vezes também brincando de ser crente. Que ainda são aqueles, como diz lá na palavra de Deus em Hebreus, que quando deveriam ser mestres, ainda são como crianças precisando de leitinho. Quanta gente imatura na igreja, né, pastor? Os pastores conhecem muito bem isso, não é? Falta pouco fazer pirraça, bater pezinho, né, ficar de mal, tudo que criança faz, porque ainda não tem, né, os recursos internos. Quantos precisando? Portanto, queridos, não há cura sem humildade e quebrantamento. Não há. Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Quando Tiago fala ali que Deus resiste o soberbo, na sequência do texto de Tiago 4, ele diz, lamentai e chorai as vossas misérias. O que ele está dizendo para nós? Chega um momento da nossa vida que o quebrantamento tem que ser tão forte, que a gente tem que lamentar as misérias do nosso coração. Miséria é o prefixo da palavra misericórdia. Cordes vem de coração. Então Deus olha com compaixão para as misérias do nosso coração. Então é preciso lamentar assim, Senhor, isso foi horrível, isso que eu passei, isso que eu fiz, Senhor, foi muito ruim, eu me arrependo. Lamentar e chorar, e chore tudo que tem que chorar, sofra tudo que tem que sofrer, mas levanta a cabeça, aceita o perdão, entra no caminho da humildade, se arrependa, confessa, bota para fora e limpa a alma. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O que faz alguém ter um ânimo tão inconstante, ter um emocional tão inconstante? Um dia está bem animado, pronto para toda a obra na igreja, até fala, pastor, pode contar comigo. Conta não, porque no outro dia já está desanimada, prostrada, aí fica em casa para ver se alguém lembra dele. Aí ninguém me ama, ninguém me liga, ninguém se preocupa comigo. Aliás, já vai nessa espera, carente, que nunca se farta. Esse é o crente que um dia está de um jeito, outro dia está do outro. Eu acho que se Tiago fosse escrever esse versículo hoje, ele escreveria assim, e vós que sois bipolares gospel, limpai o coração. Já me ouviu falar sobre isso, né? Exatamente isso, exatamente. É tempo, irmãos, que precisamos reconhecer o que está na nossa alma. Isaías 61 afirma que ele veio para curar os quebrantados de coração. Então não tem cura sem quebrantamento. E esse é o texto que Jesus leu no início do seu ministério, lá em Lucas, registra, quando ele entra na sinagoga, ele abre o livro do profeta Isaías, ele lê esse texto e ele diz, hoje se cumpre essa palavra em mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para curar os quebrantados de coração. Quando estamos nele dessa maneira, humildes e quebrantados, não há espaço para o medo da entrega, não há espaço para deixar de abrir o coração para lidar com as dores, para permitir o confronto e admitir a nossa responsabilidade. Somos, sim, responsáveis pelo que fazemos com as adversidades da nossa vida. Nós não somos responsáveis pelas adversidades,
Mas nós somos responsáveis pelo que fazemos com essa adversidade. Nós não podemos mudar o passado. Não tem como ir lá e mudar a história. O passado ficou lá atrás. O próprio nome já diz, passou. Passou e você sobreviveu. Passou e Deus te conduziu até aqui. Passou e Deus teve misericórdia de você. Então, solta o passado. Isaías 43, versículo 18 e 19 diz, não vos lembreis das coisas antigas, isto é, não fica botando o seu foco da sua memória, nem considereis as passadas, deixem de ser prioridade para a sua vida, se agarrar ao passado, ficar fixado no passado. Eis que faço uma coisa nova, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus quer fazer algo novo com a sua história, mas é preciso a gente desejar, aceitar e tomar posição por tudo que aconteceu lá, pelas emoções resultantes dela. Somos responsáveis pela nossa saúde emocional, pela restauração da nossa alma. Então, o que precisa fazer? Identificar, admitir, quebrantar. Identificar as questões guardadas nos porões da alma, para limpar o fluxo das emoções negativas. Provérbios 4, 23. Sobretudo mesmo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarda. Ele falou um monte de bobeira comigo, me agrediu e tal. Lida com isso logo. Lida na hora. Né? Decide o que você vai fazer com a ofensa. Decide o que você vai fazer com o sofrimento. Não acolha no coração, porque do momento que você acolhe, aquilo vai começar a adoecer a sua alma. Guarda o seu coração, não deixe o inimigo entulhar o seu coração. O fluxo da vida não pode ficar obstruído com sentimentos negativos. Mágoas, ressentimentos, amarguras, raivas retidas são como veneno na alma. Então, limpa o coração. Limpa. Segundo lugar, lide com a raiva. A raiva é a dor oculta da alma. A dor nos 3 tempos da vida: mágoa, raiva e ansiedade. Dores do passado que criam fortalezas na mente. Fortalezas que criam sofisma, isto é, conceitos errôneos que vão definir o seu comportamento e as suas atitudes. Iras não admitidas. O clássico exemplo que nós temos na Bíblia foi quando Deus olhou para Caim. Caim, que cara é essa? Foi isso que Deus disse para ele, né? Por que descaiu o teu semblante? A gente diria, que cara é essa? Estou revendo a raiva estampada na sua cara. Você vai lidar com ela ou você vai acolher na alma? Se você acolher, o mal vai te comandar. Aí vem vingança, vem tudo isso que a gente sabe. Agora, se você lidar, você tem a possibilidade de se livrar daquela raiva e sair, tirar aquilo do coração. Porque a ira, ela vai produzir agressividade, ela vai atuar no temperamento. Já viu gente pavio curto? Tolerância zero? Aliás, alguns nem pavio tem mais, né? Já estoura por qualquer coisa. Relacionamentos difíceis, complicados, a família vira um campo de batalha. Uma agressividade latente. Então, é preciso admitir. E algumas pessoas têm, inclusive, raiva de Deus. Sabiam que tem gente que tem raiva de Deus? Porque algumas coisas aconteceram na vida. E eu me lembro de um paciente que ele começou a falar, ele saiu da igreja, e aí ele começou a contar tudo aquilo que ele quebrou de princípio. E que eu fiz isso, e que eu fiz aquilo, e ele perdeu tudo. A gente perdeu a família, o convívio com os filhos. E aí ele, com muita raiva, eu vi a raiva estampada no semblante dele. E eu falei, que raiva é essa?
Aí ele parou, ficou olhando para mim. Não estou com raiva, não. Falei, por que você tem tanta raiva de Deus? Aí ele se assustou. Aí chorou, igual uma criança. Ele falou, tenho raiva dele mesmo. Porque a minha mãe suicidou quando eu tinha 9 anos de idade. Anos e anos, carregando raiva de Deus. Precisava de cura, de libertação. Então, terceiro passo para ter alma saudável, libere o passado. Decida parar de cultuar histórias dolorosas do passado. Você não pode mudar o passado, como eu falei. Então, libere. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Na carta que ele escreveu aos Filipenses. Gente, onde ele estava quando ele escreveu aos Filipenses? Quem sabe? Onde Paulo estava quando ele escreveu a carta aos Filipenses? Na prisão. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Bateu com a cabeça na prisão? Teve amnésia? Não, ele estava dizendo que ele decidiu ter uma memória sem feridas, uma memória sem dores, esquecendo-me das coisas que para trás, avançando para as que estão diante de mim. Entenda, esquecendo é gerúndio, é um processo constante atuando na nossa vida. Ao longo da nossa vida, nós vamos entendendo as dores do passado e vamos nesse processo de mudança, de ressignificar o passado. Então, você vai num processo esquecendo, isto é, cada dia você esquece um pouco. Avançando para as que estão diante de mim. Eu vou avançar, então avançando. À medida que você vai esquecendo, você vai avançando. E à medida que você vai esquecendo e avançando, aí agora vem, prossigo, não fico parado, prossigo, vou em frente, prossiga meu irmão, prossiga, não fique paralisado diante dos desafios da vida, prossiga. Aleluia. Quarto lugar, renove a mente. Mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Quando o pensamento vier, a mente está automatizada. O pensamento vai vir, do mesmo jeito que sempre veio. Quando vier, você questiona. Opa, peraí, por que eu estou pensando assim? Não, eu não quero mais isso na minha vida. Porque quando o apóstolo Paulo, a palavra de Deus, um dia diz, transformai-vos pela renovação. É a gente que muda o pensamento. É a gente, se você continuar pensando como sempre pensou, vai ter o mesmo resultado sempre. Então, mude o pensamento, renove a sua mente, mude a sua linguagem interna. E no mais, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, tudo que é de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Não aceite mais o pensamento ruim na sua mente. Muda. Libere perdão especificamente. Libere perdão. Vou falar uma coisa bem simplesinha para vocês sobre perdão, que é o meu conceito de perdão. Vocês não vão achar em dicionário nenhum. Perdão, uma perda grande. Perdão. Aumentativo de perda. Entendeu? É isso. Sabe quando o bandido passa na rua e toma o celular e diz, perdeu, viu? Perdeu. Não adianta você correr atrás dele, é marginal. Perdeu. Tem perdas que não tem como você restaurar. Admita a perda. Senhor, perdi. Foi ruim, perdi, foi mal, mas eu não vou mais viver atado a essa perda. Eu vou decidir perdoar. Eu perdoo, eu libero essa pessoa em nome de Jesus. Aí você vai pensar, mas eu vou ficar com a perda? É muito difícil ficar com a perda. Se preocupa não, porque quando você decide perdoar, você começa a sentir leveza, porque você vai descobrir que Jesus já levou todas as nossas perdas na cruz do Calvário. Aleluia, aleluia, aleluia. Em último lugar, viva o Shabá, o descanso. Sabe que nós estamos vivendo o ano Shemitah? Gente, eu estou tão feliz, porque eu fiz 70 anos em fevereiro no ano de Shemitah. 10 ciclos de 7. Né?
Eu fiz as lives, estão lá no Instagram. Eu fiz 10 lives. Cada live com um ciclo de 7 anos falando sobre isso. O descanso da alma. Por quê? Porque o Shemitah é o ano judaico do descanso da terra e da libertação. E quando Jesus veio, Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ele é o nosso Shabbat. Ele é o nosso descanso. Descanse, esse repouso traz leveza no espírito, na alma, no corpo. Descanse o seu espírito. Como que a gente descansa o espírito? Oração, palavra, louvor, adoração, presença. Você para de ficar só no Deus da provisão e aprenda a estar com o Deus da presença. O Deus da presença. Descanse o seu espírito. Tudo que fizerdes, fazei em nome do Senhor. Quando você descansa o espírito, os efeitos vêm para a alma. Descansa a alma, a mente, sai da inquietação. Faça a entrega, não estejais ansiosa, entrega toda preocupação. Descanse nas suas emoções, nos seus sentimentos. Viva o amor. Viva o amor, porque quando a gente perdoa, a gente pode viver o amor. Trabalhe a sua vontade, as decisões. Eu tenho uma decisão, essa decisão está me dando angústia. Muito simples, olha o que a Bíblia diz: seja a paz de Cristo o árbitro em seu coração. Árbitro, a paz é o juiz. Tenho paz, toma essa decisão. Não tenho paz, vou orar mais. Essa é a questão. Em último lugar, descanse o corpo. Perceba os sinais do seu corpo. Não espere a dor o paralisar. Não. Descanse o corpo, o espírito, a alma e o corpo. E a sua alma vai prosperar na saúde que a palavra de Deus diz. Amado. E essa oração de João é para nós hoje. Amado, desejo que tudo vá bem. Desejo que você prospere, que tenha sucesso em tudo, assim como bem vai a tua alma. Alma saudável, vida próspera, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Aleluia. Qual é a sua necessidade nessa noite? Quem sabe você viu lá o post da conferência, vida plena, alma saudável, e você tenha pensado: meu Deus, mas eu estou com depressão, eu tenho ansiedade, minha alma está tumultuada, eu estou vivendo tantos problemas, e eu preciso da minha alma saudável, para que o meu corpo seja saudável. Quem sabe você já está vivendo no corpo as dores da alma, com tantas dores que são psicossomáticas. A fibromialgia, por exemplo, é a própria depressão instalada no corpo, que diz da dor da alma. Qual é a sua necessidade? Se você tem uma necessidade nessa noite, eu quero orar com você. Eu quero orar com quem veio aqui, nessa conferência, e que veio e entendeu, enquanto eu estava aqui ministrando a palavra, o Senhor falou o seu coração, e você entendeu que você precisa de cura. Cura no corpo, cura na alma e cura no espírito. Você precisa. Deus não invade a nossa privacidade. Deus não nos força, porque Deus resiste o soberbo. Mas quando a gente quer: Senhor, eu quero, eu preciso de cura. Sai do seu lugar. Eu quero orar com quem está precisando de cura. Pode vir. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Amém, Jesus.
Oh, aleluia. Aleluia. Amém. Chega um pouquinho mais para frente. Amém. Aleluia. O Senhor sabe a sua história. O Senhor sabe cada adversidade que você passou. O Senhor sabe todos os momentos difíceis que você enfrentou. Ele é Pai. E Ele nos ama. E Ele segura na nossa mão e nos ajuda a caminhar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Por isso, coloca a mão no seu coração e fala com o Senhor onde está a sua dor. Fala com o Senhor qual é a sua necessidade. Fala com o Senhor aquilo que foi tão difícil na sua história. Fala do desamparo, do abandono, do sofrimento. Pode dizer isso para Ele, que Ele está te ouvindo. Ó Pai, como é bom poder te chamar de papai nessa hora. E saber que o Senhor sonda cada coração neste momento. Que o Senhor conhece a história de cada um que aqui está. O Senhor conhece a dor, a solidão, as lágrimas, Pai, que ninguém presenciou, o Senhor conhece. Por isso eu te peço nessa hora, Pai, passa o bálsamo na alma. Ó Pai, em nome de Jesus, cura as feridas. Pelas tuas feridas nós já fomos sarados, Pai. E precisamos cada dia, Senhor, tomar posse dessa cura que já foi conquistada por nós na cruz do Calvário, que é direito nosso, Pai. Em nome de Jesus. Toma cada um pela mão, Pai. Ajuda a caminhar. Olha, Senhor, para a família de cada pessoa aqui. Olha, Senhor, para os obstáculos no caminho, para as pedras no caminho. Ó, Senhor, para os momentos difíceis. Pai, perdoa, Pai. Onde tem a angústia da culpa, Pai, que corrói a alma. A ira que corrói a alma. A mágoa que corrói a alma. E que impede o fluir da vida, Pai. Em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor esteja removendo, Pai, todas essas dores da alma e curando, Pai. Passa o bálsamo, Senhor, para que cada pessoa aqui, Pai, possa ser fortalecida no Senhor e se posicionar, Pai, para caminhar com coragem, com ousadia, com determinação, Pai, de levar uma vida, Senhor, próspera na Tua presença, com a alma curada, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Início eras a falar com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Adora o Senhor, adora o Senhor. Adora o Senhor. Deixou o céu para mostrar, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é,
maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluia. O nome que está acima de todo nome que possa ser nomeado. O nome de Jesus. Tremendo o que Deus fez aqui hoje. Os livros da doutora Ilma estão ali na porta. Aqueles que adquiriram o livro, ela estará autografando esses livros. E não perca essa oportunidade de crescer mais no Senhor, de continuar esse processo de cura da sua alma. Eu tenho certeza absoluta, doutora Ilma, que o Senhor vai continuar falando nos corações. É um processo. Tudo aquilo que a senhora falou aqui está processando na nossa alma. E a leitura desses livros fará com que você tenha a sua visão ampliada para um novo tempo, para um novo ciclo na sua vida. Amém, queridos? Louva a Deus pela tua vida, doutora Ilma, pela vida do seu esposo, dos pastores que aqui estão, todos aqueles que vieram para esta conferência, tiveram que fazer um investimento para isso. Por que nós fizemos assim? Porque nós queríamos aqui quem realmente quer investir na sua alma, quer receber de Deus. Eu tenho certeza absoluta que todos vocês que estão aqui vieram com vontade de receber de Deus e receberam hoje uma palavra linda, uma palavra bíblica madura. E é isso que a igreja está precisando. A igreja, ela precisa amadurecer. A igreja, ela precisa de palavras que tragam revelação ao nosso espírito. E isso que nós vimos aqui hoje, que tragam cura à nossa alma. Há uma presença de Deus muito forte aqui agora. É muito forte. Há uma atmosfera sobrenatural sobre esse lugar. E o Senhor continua ministrando. Porque quando a palavra, ela é chave, ela nos liberta. Ela liberta a nossa alma, alegra o nosso espírito e cura o nosso corpo. E foi tudo isso que nós ouvimos aqui hoje. A declaração de amor do marido para com a esposa. A valorização da família como célula principal. Hoje, literalmente, eu saio daqui, doutora Ilma, com meu espírito renovado. Saio daqui hoje com a minha alma curada. Louvo a Deus pela sua vida, pela vida deste casal, que tem curado almas, tem curado vidas,
tem renovado ministérios. Vocês são instrumentos de Deus nessa terra. Nós temos orado a Deus para que Deus levante profetas nessa terra que não brinquem com o reino dele. Homens e mulheres, jovens, que levem o reino a sério. Mateus 18, 18 e 19. O que ligarmos na terra é ligado no céu. O que desligarmos na terra é desligado no céu. Que nós possamos sempre ligar. Como disse o Senhor Jesus, assim na terra como no céu. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E essa é a nossa oração todos os dias. Nós não queremos uma igreja cheia de pessoas doentes. Nós queremos uma igreja curada para curar os doentes. E temos orado a Deus por isso. Senhor, nos usa para sermos instrumentos do Teu amor nessa terra, nessa cidade. Curados para curar. Não queremos brincar com o Seu reino, Senhor. Ora calabassure biata lavachore becandara lavasi. Ramatuta biata bassoro bocolo boshire biassara vacandara lavachore becandara lavasi. Requine miassore beacandara lavachore. Aleluia. Quero conhecer Jesus. Aleluia. Quero conhecer Jesus. Diga. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Todo dia. Quero conhecer Todo tempo. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ore que a basura biata lava chure becandara balava. Naramacuata nem me assore becandara balava. É o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O nome dele,
Será que você pode erguer as suas mãos aos céus? Declarar Yeshua. Yeshua. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Ele é o amado da nossa alma. Oh, aleluia. Jesus é, Yeshua é o amado da nossa alma. É uma alma saudável. Doutora Ilma deu todas as chaves aqui. Amém? Glória a Deus. Amanhã nós daremos continuidade, né, à nossa conferência. Amanhã teremos o pastor Gladstone, está aqui, estará conosco amanhã, e o José Wellington, que estará trazendo o louvor e a adoração. Amém, queridos? Tem um painel aqui, depois você tirar foto para você postar. Nós queremos tirar uma foto com a doutora Ilma ali, viu, doutora Ilma? Os pastores, todo mundo. Glória a Deus. Você pode tirar a sua foto, você pode postar. E não esqueçam de adquirir o seu livro. Eu vou adquirir o meu. Os dois. Amém, gente? Levante a sua mão. Todas as vezes que terminava um culto como este, os apóstolos, na língua que eles era peculiar, o hebraico do Antigo Testamento, eles diziam assim: Chesed, Hadoneinu, Yeshua HaMashiach. A graça do nosso Senhor Jesus o Messias. Ve'avat ha-Elohim, e o amor de Deus. Ve'it habut beruach ha-Kodesh, a comunhão do Espírito Santo. Im kulichem, seja com cada um de vós. Amém ve amém. Amém, amém. Graças a Deus. Deus abençoe você. Aleluia. Sua família. Deus te leve em paz e em segurança para o seu lar. Não esqueça de tirar a foto no painel e passar ali para comprar o seu